Olá pessoal, vamos agora falar dos oceanos e da sua importância e dos principais usos que nós damos a eles hoje em dia. Para começar, o que são esses oceanos e qual é a diferença entre oceano e mar? Isso é uma dúvida comum. Para começar, oceanos são esses imensos corpos de água salgada que cobrem praticamente 70% da superfície terrestre. E qual é a diferença entre oceano e mar? Mar seria a parte desse oceano que está próxima aos continentes. Então, na hora que a gente pensa em exploração, sabemos que as sociedades cresceram muito mais próximas ao mar, já que é essa parte mais próxima do continente. Quando nós pensamos na formação desses imensos corpos hídricos, você tem que retornar lá na Terra primitiva, onde naquela atmosfera existiam intensos gases, uma temperatura altíssima da Terra e uma quantidade imensa de vapor da água suspenso. Quando essa Terra resfria, esse vapor d'água ele condensa e aí desce na forma líquida. E aí nós começamos a ter aquilo que nós formamos os primeiros oceanos, os primeiros grandes corpos d'água. Quando você estuda a evolução da Terra, você chega numa matéria chamada deriva continental, né? Onde você estudou que os continentes atuais já fizeram um megabloco e esse megabloco era chamado de Pangeia. Você tem que imaginar o quê? Se nós tínhamos um megabloco continental, é lógico que existia um megacontinente envolvendo esse megabloco, certo? Qual era o nome desse mega oceano em volta desse continente? Nós chamamos ele de Pantalassa, era aquele nosso oceano primitivo. Partindo desse princípio, o uso do oceano ele fez parte da evolução da sociedade. E eu não estou falando só do período de grandes navegações, como atualmente os oceanos eles possuem diversos usos. O que nós podemos destacar? Primeiro, o fato do transporte mundial hoje de mercadorias ser primordialmente feito por navios. Esse processo de transporte de carga por imensas distâncias, ele acaba encontrando seu melhor custo-benefício no transporte hidroviário. Então, os oceanos são importantes áreas de conexão entre os continentes e as rotas comerciais. Além disso, o que nós podemos destacar? O uso dos oceanos e mares na produção de energia. Em que sentido? Primeiro, na extração de petróleo. Nós sabemos que o Brasil é um grande destaque na extração de petróleo e nós sabemos que a reserva de petróleo que nós temos nos mares é fundamental para o abastecimento energético mundial. Além disso, você sabe da existência de uma energia chamada de maremotriz. Ela trabalha justamente a diferença das marés, envolvendo isso na transformação em energia. Então nós podemos entender também que o oceano tem um uso energético. Fora isso, o uso da pesca ele é intuitivo, você já imaginava, só que no Brasil a pesca ela é muito subaproveitada. Países como Chile, Peru e o Japão, eles têm um intenso uso do oceano como fonte de alimento para a população. Isso é importante se destacar. Fora isso, os oceanos são áreas de pesquisa, já que a formação desse relevo submarino ele é inclusive mais rica do que o relevo que nós temos aqui na superfície terrestre. Só para você ter uma ideia, as cordilheiras existentes no fundo submarino são muito superiores às que nós temos aqui. E nós temos um grande fundo, uma grande fossa, chamada Fossa das Marianas, e ela é o ponto mais profundo que nós temos no oceano. Ela passa de 11 quilômetros de profundidade. Fora isso, nós temos que destacar hoje os 5 oceanos que nós temos. Pacífico, Índico, Atlântico, Glacial Ártico no norte e Glacial Antártico no sul. A partir disso, nós temos uma boa introdução dos oceanos e dos seus usos.